Boa noite a todos. Vamos começar com a nossa prece do dia, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Criador e a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo. Que possamos, Pai, entrar em sintonia com esses amigos espirituais. Que possamos vibrar amorosamente por todos aqueles que sofrem, quer do corpo ou quer da alma, que estejam acamados, que estejam angustiados, que recebam essas vibrações amorosas, chegando até seus lares. Que possamos, Senhor, nos manter em sintonia com esses amigos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Mestre, a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, em novos erros, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Vou parar aqui um pouquinho para a gente refletir, né? Então a gente está vivendo uma calamidade, né? E o texto logo começa, porque estamos nos queixando das calamidades que nós mesmos amontoamos, né? Então, a gente já tem falado muito sobre isso aqui, em todos os estudos, que não existe castigo de Deus, existe consequência. E hoje a gente sofre as consequências do nosso próprio orgulho, da nossa própria falta. Então isso é importante a gente compreender para a gente poder aceitar que é preciso modificar para podermos ter uma situação melhor no futuro, né? É importantíssimo a gente compreender isso. Ele coloca aqui, o Espírito que coloca essa mensagem, que é o nosso orgulho, né? O nosso orgulho que está causando tudo isso, todas essas calamidades que a gente tem visto. E não é muito difícil a gente identificar o nosso orgulho, né? Basta a gente querer olhar para nós mesmos e identificar facilmente se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por quê? Frequentemente o nosso orgulho se fere com a palavra de alguém, com uma ação que não condiz com aquela que a gente gosta ou que a gente tomaria, né? Quantas brigas, quantos ressentimentos são movidos pelo orgulho. Quando ele coloca aqui que a gente
vive esmagando uns aos outros com o nosso orgulho, é sobre isso, né? Nós queremos sempre impor a nossa vontade, impor as nossas condições, sempre queremos estar certos, sempre queremos impor a nossa vontade. Isso tudo é o orgulho. Dificilmente estamos abertos a ouvir, a nos colocar no lugar do outro, a buscar compreender as ações do outro, a buscar principalmente a sentir a dor do outro. Nós sempre estamos com ressentimentos, com julgamentos. Isso tudo está trazendo toda essa calamidade para nós mesmos. O ser humano buscando o poder uns sobre os outros tem causado destruição na natureza, tem causado brigas entre as nações, tem causado dificuldades financeiras, dificuldades familiares, porque a gente não se coloca na condição de igual, na condição de irmãos. A gente não se coloca na posição daquele que quer ajudar realmente, sem ter vantagens, sem buscar que a nossa vontade seja feita. Então é o nosso orgulho que fala muito alto, né? O nosso egoísmo. Então aqui ele fala que a gente deveria tomar como medida o exemplo de Jesus. É muito difícil pensarmos que em alguns momentos nós temos que agir como Jesus, porque seria falso da nossa parte, a gente ainda está engatinhando, né? E Jesus já é quem é há milhares e milhares de séculos, ele já é um espírito crístico. Mas a gente pode começar a olhar um pouco mais para o exemplo dele com bastante atenção e reflexão, né? E buscar colocar em prática no nosso dia a dia, ouvindo mais, fazendo o exercício de nos colocar no lugar do outro, da dor do outro. Aprender a colocar a nossa opinião ou os nossos desejos de forma coerente, de forma justa, né? Isso é complicado porque para a gente colocar nossa opinião de forma justa, de forma coerente, nós temos que nos embasar, nós temos que nos mostrar coerentes em nossas ações, porque nós somos muito sábios nas palavras, mas nós perdemos um pouco a razão quando colocamos em prática algumas ações. E o que mais a nossa família, principalmente nossos filhos, observam não são as nossas palavras, são as nossas ações. Então, quando a gente diz assim para um filho, seja paciente, espere a sua vez, e nós, nosso dia a dia, a gente sai atropelando as filas, a gente sai atropelando as pessoas quando elas estão falando, nós estamos mostrando para todos que convivem com a gente que o nosso discurso é um e as nossas ações são outras. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Se nós não procurarmos praticar tudo o que nós falamos, nada surge efeito. É como cultivar sementes num campo vazio, num campo infértil, num campo seco, né? Que realmente importa são as nossas atitudes. Então, quando ele diz aqui para a gente procurar Cristo, é isso, né? No nosso dia a dia, em pequenas situações do nosso dia a dia. Inclusive, ele relata aqui que a gente há séculos, né? Na nossa existência como espírito, a gente tem rejeitado os ensinamentos de Jesus, ou às vezes até feito má interpretação dentro daquilo que nos convém. Então, quando a gente abre por acaso o Evangelho no nosso lar, né, para fazer o Evangelho no lar da semana, e cai lá melindre, aí a gente já pensa, nossa, isso é para fulano, isso não é para mim.
né? Veja como a gente ainda não compreende que tudo que está no Evangelho é para nós, para cada um de nós, né? E ele continua: porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração, por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Olha como a nossa atitude ainda se perde no orgulho, porque a gente dá muito mais atenção a um homem rico, bem vestido, ou uma pessoa que fala bem, uma pessoa que tem conhecimentos, e muitas vezes uma pessoa mais simples, que vive do seu trabalho, nós não temos a mesma consideração, não temos o mesmo carinho, não damos o mesmo ouvido, né? Então, aqui é o orgulho nosso que fala mais alto. A gente ainda está preso nas aparências, né? A pessoa que aparenta sabedoria, ela demonstra isso na sua couraça, na sua vestimenta. Sabedoria é algo que só se consegue perceber quando você ouve o que a pessoa fala, quando você acompanha um pouquinho do que ela faz, né? Aí você diz, essa pessoa é sábia, porque tudo que ela fala, ela pratica. Nós consideramos ainda pessoas do bem, pessoas inteligentes, aquelas que aparentam. A gente ainda é movido pelas aparências e não pela essência. Isso é orgulho, né? Então ele coloca que enquanto a gente for movido pelo ouro, quando as nossas atenções forem movidas, né, pelo dinheiro, pelo que encanta os olhos, ora, o que é que encanta os olhos? O que encanta os olhos ainda são as condições financeiras, as posições sociais, o nome, sobrenome. Antigamente era muito visto a pessoa que tinha um bom sobrenome. Então, quando os nossos olhares ainda estiverem voltados a isso, nós vamos nos perder na essência. Dar-se-ia o inverso. Se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixaste que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Então, hoje nós estamos sofrendo as consequências dessa atitude de querermos estar acima dos outros, de querermos que os outros sejam menos do que nós, né? Nós estamos sofrendo as consequências disso. Os valores hoje estão nos mostrando que nós precisamos mudar, né? Principalmente na essência e não na aparência. Ora, para sairmos na rua temos que estar de máscara. A nossa aparência se iguala, todos estão de máscara ou deveriam estar de máscara. Mas e a essência?
Quem realmente está sentindo que precisa modificar e precisa ver a vida de uma outra maneira. Nós espíritas ainda temos uma responsabilidade muito maior, porque não nos falta conhecimento, não nos falta esclarecimento. E esse conhecimento e esse esclarecimento passa pela razão, porque vamos lembrar que a doutrina espírita, ela é filosofia, ela é ciência e ela é religião. Então tudo está movido pela lógica, tudo está movido pela comprovação científica, né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós temos o conhecimento. Agora, o que estamos fazendo com esses conhecimentos? Ainda estamos precisando nos sentir melhores do que os outros? Ainda precisamos ditar regras e normas mais alto para dizermos que somos melhores, que podemos mais? Realmente precisamos subjugar os nossos semelhantes para nos sentirmos bem? A doutrina vem aí para nos dizer que somos todos iguais, todos no mesmo caminho de evolução, todos precisando dessa reforma íntima. Então quer dizer que não existem melhores e nem piores. Na escala evolutiva estamos todos caminhando, estamos todos buscando, uns a passos de formiga, outros a passos de elefante. E os espíritos que caminham a passos de elefante são os espíritos mais evoluídos que nós, que aproveitam cada minuto da encarnação, que praticam o bem, que buscam o seu semelhante como seu igual, Poxa, vem aí um desafio bem grande para a gente, porque é muito fácil nós nos sentirmos iguais àqueles que temos afinidade, ou seja, pessoas que pensam como nós, que estão aí na mesma trajetória ao nosso lado. É agradável enxergarmos nos amigos, nos espíritos afins, irmãos, mas o desafio é nos sentirmos irmãos daqueles que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós. Esse é o nosso desafio. É buscar a empatia, a tolerância, o respeito por aqueles que são diferentes de nós. Porque sermos amigos de amigos, amar os nossos amigos, é fácil, mas e amar aqueles que o nosso coração bate diferente, como diz o Evangelho, Aqueles que a gente precisa se acertar, aqueles que a gente precisa resgatar algo do passado. Esse é o ponto. É aí que a gente coloca o nosso orgulho de lado, quando a gente busca se reconciliar com aqueles que temos no caminho e que são diferentes de nós, que pensam e agem diferente de nós. Isso não significa que seremos condescendentes ou seremos pessoas sem personalidade, que vamos estar aí o tempo todo se adequando ao jeito de pensar de cada pessoa. Não. É realmente usar a empatia, o respeito, a tolerância, continuando a ouvir, continuando a ser quem você é, mas buscando também aprender com o outro. Sempre temos algo a aprender com o outro, mesmo que seja aprender a não agir assim. E quem somos nós para dizer não haja assim ou haja assim? Quando alguém vier nos perguntar como ela deve agir, a resposta é clara no Evangelho. Sigamos Jesus. Este é o melhor caminho a seguir. Então fica aí o nosso estudo de hoje, agradecendo a oportunidade e que possamos refletir sobre tudo isso no nosso dia a dia.
Boa noite a todos. Temos ouvido muito a colocação: o maior bem que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Mas nem sempre compreendemos o que realmente isso significa e acabamos fazendo um mal ao invés de um bem. Vamos começar então com o texto do livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que nós vamos ver o drama vivido por Joaquim Mota por ser excessivamente reservado. O texto chama-se Espiritismo e Divulgação. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideais muito próprios acerca de pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo de consciência, e fechava-se. Na biblioteca franqueada aos amigos, descansavam tomos em percaline dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância, espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse, e prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no foro. Ambos amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 anos de idade eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Sem o colega ideal, baqueara a Mota em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas que ali nos achávamos em comissão de 4 cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro. Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo, e nós, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Mota, meu caro Mota, soluçou desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante, no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém. Ah, você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio positivamente aterrado. Sei sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens,
conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito, muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, Mota, gritou o outro, visivelmente alterado. Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enleados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro, não apenas creio, sei que tudo isso é a verdade inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas? Que pode existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? Claramente, sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, Mota, ouça. Você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém depois da morte consegue fugir de si mesmo? Sim, sim. Neste instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto o olhar repentinamente esgazeado. Fez instintivo movimento de recuo e bradou: fora daqui, embusteiro, fora daqui. O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, o que vem a ser isso? Acalme-se, acalme-se. Sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, embusteiro mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Mota, em pranto, intentava redarguir, mas interferimos a fim de sustar o desequilíbrio, e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico. Nada de insegurança que o impelisse à ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Estremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior. E naquele mesmo instante da madrugada começou a pensar de modo diferente em torno do Espiritismo e da sua divulgação. Sim, a caridade da divulgação da doutrina que deve estar assentada no exemplo, na atitude, na ação e na palavra, que deve então caracterizar um tipo de caridade permanente daquele que busca viver o conhecimento e a aplicação legítima do Evangelho. Esse deve ser o nosso propósito se estivermos desejosos de luz e de crescimento. Se quisermos alcançar os quase loucos de sofrimento, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Divulgarmos sem critério, sem análise, muitas vezes de forma inapropriada ou equivocada, é muito mais um desserviço à doutrina.
Lembremos que Jesus dosou os seus ensinamentos, deixando muitos deles de uma forma velada, aguardando o amadurecimento de cada um para o entendimento. Manda a prudência que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento à capacidade de assimilação daquele a que se quer instruir. Então compreendamos bem a importância da divulgação, mas sempre com os cuidados necessários. E nesses momentos que nos aproximamos da prece final, peçamos a Deus que nos ilumine, que nos dê forças, coragem, perseverança. Sabemos que exércitos de trabalhadores do Cristo estão a postos nos ajudando a passar pelas provas. Que não desanimemos. Vejamos cada dia que amanhece como uma grande oportunidade. Tudo está de acordo. Deus está no comando. Jesus é o governador da terra. Um dos filhos de Alfeu adiantou-se para Jesus, pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria a humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial, e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que tenhamos uma noite de paz.